Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade no vídeo 2 do empreendedorismo Essa Grande Onda. Após a queda do Fernando Collor de Mello, assumiu o presidente Itamar Franco, que ficou no poder de 1993 até 1994. E ele resolveu dar continuidade, obviamente, aí, à abertura do mercado. E foi ele que indicou o ministro da Fazenda, que também foi presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que foi considerado o pai da criação do Plano Real. Nessa época do Itamar Franco, houve o quê? A oficialização do Mercosul e alguns avanços no programa de privatizações do Brasil. Esse presidente da época, ele também ressuscitou o Fusca, que era o carro mais popular do Brasil, querendo fazer uma coisa de popularização para que as pessoas, já que era o carro mais barato da época, as pessoas tivessem acesso a um carro popular e pudessem ter um pouco mais de qualidade de vida. Nessa mesma época, o real ele se estabilizou a economia e acabou com aquela hiperinflação monstruosa que a gente tinha no período anterior, que dificultava muito o crescimento do país, inclusive a criação e ampliação dos negócios, do empreendedorismo no Brasil. E esse êxito do Plano Real e da estabilização, no início da estabilização econômica, ele fez com que o Fernando Henrique Cardoso ele se candidatasse à eleição de 1994 com o apoio do próprio Itamar Franco. Por mais que Fernando Henrique Cardoso tivesse assumido o país num momento assim de crescimento, a economia brasileira ela foi muitas vezes abalada. Por mais que em 1994 a gente tivesse acabado com a hiperinflação, em 1999 o país ele sofria muito por conta daquela variação do câmbio flutuante, e a gente também sofria muita influência, era sempre abalado por conta das crises financeiras que atingiam o México, a Ásia e a Rússia, que faziam que a economia nacional ficar balançando de um lado para o outro. E várias manobras foram feitas para segurar o valor do real, e a gente teve que pagar caro por isso. E essas manobras elas foram altamente criticadas, porque começaram a existir inclusive o fim de algumas garantias de estabilidade da moeda. E aí essa política de aperto fiscal no governo do Fernando Henrique Cardoso foi necessária inicialmente para garantir que houvesse a estabilidade do país, mas também ela impediu o crescimento mais acelerado da riqueza nacional. Ela impediu o crescimento mais acelerado, inclusive do próprio empreendedorismo no Brasil. E aí veio, na época, obviamente depois do fim da era FHC, a era Lula, que ficou de 2013 a 2010. E inicialmente o governo Lula ele vinha no modelo societal, um modelo mais voltado para o povo. E aí o governo Lula, ele inicialmente ele ampliou fortemente os programas que já existiam no governo Fernando Cardoso, e de transferência de renda inicialmente, aí teve o caso do Bolsa Família. E o resultado do governo Lula, além dessa diminuição da pobreza, ele teve a ascensão social da classe C, né? Hoje aí houve o ingresso do consumo maior por parte dessa classe. E houve também o crescimento, o aumento do preço das commodities, o crescimento acelerado, consequentemente, da economia doméstica. E esse crescimento da economia, consequentemente, fez crescer um boom maior do empreendedorismo no Brasil. E, consequentemente, a economia ela voltou a crescer. Mas aí, chegando no momento da crise que encontramos ainda na época teve obviamente aqueles problemas de mensalão, de tudo, mas aí não cabe aqui discutir, que querendo ou não elas influenciam diretamente na política econômica do nosso Brasil. E aí o governo Lula sai, entra o governo Dilma, que foi marcado pela crise política e os problemas da falta de poder, do poder, a perda do poder aquisitivo de parte da população. A crise política levou a uma grande quantidade de pessoas desempregadas no Brasil. E aí, meu aluno, a gente chega no ano 2014. O ano de 2014 foi um ano muito complicado para o Brasil, porque tivemos aquela questão da crise política, do impeachment
da presidenta do Brasil à época, mas na verdade só houve uma consolidação da crise política que o Brasil estava passando e também a consolidação da crise social e socioeconômica. É óbvio que isso não foi da noite para o dia, porque como o mundo é um mundo global, mundo globalizado, a gente já vinha sofrendo uma certa influência daquela crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2006, que chegou ao Brasil. Dizem que foi uma marolinha, só que não foi, né? Na verdade, a gente tem que fazer várias renúncias de impostos. Lembra que o IPI, inclusive, passou por um processo de isenção da linha branca de eletrodomésticos. Os veículos também tiveram uma redução do IPI. Houve para estimular a economia e não haver a perda de empregos em massa. Só que esse período foi um período complicado para os micro e pequenos empresários. Muitos arriscaram, porque em 2013 ainda tiveram um ano um pouco melhor, venderam bem. Aí tem até um caso, passou na televisão, do empresário que vendia brinquedos, vários tipos de utilidades. Em 2013 ele tinha vendido razoavelmente bem, só que não tinha vendido a mesma coisa, só que ele resolveu apostar. E ele comprou muito mais do que o ano anterior. Então 2014 foi um ano ruim, atípico demais para ele. Ou seja, já era a consolidação da crise que complicava a vida do empresário brasileiro. Só que mesmo falando em crise financeira, crise do país, crise econômica, a crise de desemprego, a economia ela encolheu cerca de 3,3% em 2016. Veja essa diferença de intervalo de 2 anos. E o que? O desemprego ele chegou a atingir o seu auge em março de 2017. Em aproximadamente 13,7%, ou seja, milhões de pessoas, milhões de brasileiros, eles ficaram sem emprego e muitos ainda estão sem emprego até hoje, até 2021. E com ainda essa questão da pandemia, várias empresas fecharam nesse período aí, chegando a 750 760 mil empresas fecharam suas portas e a gente teve no pico da pandemia a mais de 1 milhão de empresas fechando, não em definitivo, mas aproximadamente 700 e poucas mil empresas fecharam suas portas e na contramão houve abertura de mais de 500 mil micro e pequenas empresas. É resultado do que aconteceu de várias pessoas desempregadas que tinham inclusive talvez o sonho de abrir o seu próprio empreendimento e já não entraram mais por uma questão da oportunidade, mas pela questão da necessidade. E essa necessidade faz a diferença, porque muitas pessoas começaram a descobrir que talvez o que eles ganhavam como carteira assinada, um salário mínimo e meio, na hora que junta a força, a esposa com o marido, e envolve talvez os filhos, para fazer uma linha de produção em casa, que seja de quentinha, marmita, o que for, doces, bolo, o que for, eles começaram a entender que poderiam ganhar muito mais do que ganhava, obviamente fazendo o seu horário, lembrando que às vezes tem que acordar mais cedo para produzir e dar conta das entregas, mas mesmo assim utilizando a entrega porta a porta, tanto quanto usando os sistemas, os apps, como no caso do iFood e outros, ele consegue aumentar a sua carteira de cliente. E consequentemente clientes e consequentemente ele começa a ter um pouco mais de sustentabilidade do mercado. Mas mesmo nesse período de crise de 2014 para cá, só para você ter uma ideia, embora que o país ele afundasse num déficit financeiro, um déficit econômico, muitas empresas, no caso das startups, elas conseguiram driblar essa maré baixa, essa crise, e se tornaram ícones os queridinhos da economia e receberam vários investimentos absurdos. Teve alguma delas que abriram capital, chegaram a receber mais de 1,5 bilhões de dólares em investimentos, isso em 2008. E saiu atraindo vários investidores que investiram seu dinheiro, querendo essa empresa crescer e, consequentemente, tendo também o seu retorno. Esse fenômeno é interessante porque você vê que o país, mesmo num momento de crise, as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, elas conseguem se reinventar. E essas que conseguem se reinventar, obviamente que às vezes se lançam
no escuro, se lançam no cinzento porque não tem certeza, não tem ideia se vai dar certo ou não. E esse é o perfil principal do empreendedor, é gostar de correr risco. Às vezes você vai correr o risco porque você não tem alternativa, não tem saída. E você vê que essas empresas que iniciam às vezes de baixo, pequenas, quando você vê com 3, 4, 5, 10 anos, elas cresceram e se transformaram em empresas familiares de grande porte, de médio porte, ou até microempresas. Ou às vezes nem tem essa ambição toda de crescer, de aumentar de tamanho, às vezes ficam por ali. Você vê que tem empresários de médio porte que prestam serviços, mas sabe que tem uma parcela maior de mercado reprimido precisando desse serviço, mas eles optam em não crescer mais porque diz que não dá conta, tanto quanto da parte gerencial, porque normalmente às vezes não, né? Uma boa parte dos empresários brasileiros que tomam conta das micro e pequenas empresas e médias empresas, eles estão à frente de tudo, então eles tomam conta da parte de compras, contrata às vezes uma equipe pequena para tomar conta da parte de merchandising, a parte de marketing, mas a parte de negociação, contratual, tudo fica na mão do dono da empresa. Isso por vezes sobrecarrega ele, mas às vezes até acho que é o tesão dele, a vontade dele de se envolver, de tomar conta daquilo que é seu, porque dizem que o gado só engorda aos olhos do dono. E isso é a grande verdade. E só para você ter ideia desse fenômeno do empreendedorismo, o Sebrae divulga uma pesquisa que ele fez que indica que 11 milhões, você entendeu? 11 milhões de empresas, elas foram criadas no país nos últimos anos. E essa criação foram por pessoas justamente que precisavam de trabalho, mas que conseguiram identificar uma oportunidade e pegaram parte da sua rescisão contratual, e simplesmente chegaram a abrir o seu próprio negócio. E às vezes a gente sabe que as pessoas que têm um pouco mais de idade, vamos supor, eu estou com 47, pessoas com 47, 50 e poucos anos, elas têm uma dificuldade maior de ser inserida no mercado. Não é que elas não vão ser absorvidas, porque boa parte das micro e pequenas empresas, elas conseguem absorver parte desse capital, só que não são os melhores salários. É óbvio que talvez você consiga uma chance de tiver uma boa qualificação profissional, tiver a qualificação, perfil que o mercado precisa, você consegue uma recolocação numa grande empresa, uma empresa multinacional, uma empresa de médio porte, de grande porte, e você consiga ter um salário digno, onde possa suprir suas necessidades, seus anseios por uma qualidade de vida um pouco melhor. Bom, na verdade, só para você ter ideia, entre 2018 e 2019 houve um boom de mais de 150 investimentos de capital e que aconteceram dentro das startups brasileiras, e somente no ano de 2018 e 2019 nasceram mais de 2.500 empresas, startups. E você vê que, por mais que a crise ela esteja ainda consolidada no Brasil, e aí você vê recentemente nós caímos para a 13ª maior economia do mundo, nós perdemos um bom pedaço, uma boa parcela do desenvolvimento econômico do Brasil por conta da crise, mas as startups e aí o crescimento das MEIs, elas vão na contramão, somente por conta dessa questão de você às vezes olhar para um lado e para o outro, eu só não tenho alternativa. E vou buscar minha melhoria, vou buscar meu crescimento e arrisca como empreendedor e dá certo. Às vezes dá certo, a gente sabe que existem alguns estudos do Sebrae que dizem que tem empresas que não conseguem chegar a sobreviver 3 meses. Isso eu pude até na época que eu estagiei na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, quando eu fazia cadastro das empresas e os atos, inclusive de fechamento, eu vi que tem empresas que duravam 1 mês, 2 meses, 3 meses, durava 1 ano, muitas fechando. Por quê? Porque a gente, às vezes, não dá para ter a bola de cristal, mas às vezes a questão da falta de preparo, falta de conhecimento, falta de conhecimento de mercado, conhecimento de produtos, exploração no nicho do mercado, talvez o fato de você não ter estudado esse mercado, não ter feito um plano de negócios, ele não tenha facilitado ao planejamento da sua empresa, da sua micro e pequena empresa. E o planejamento é uma coisa extremamente importante na vida de toda e qualquer empresa. Não adianta você querer abrir sem ter planejamento. Não adianta você abrir e querer que ela se consolide se você não planeja, se você não toma as decisões certas, se você não busca as melhores parcerias, se você não busca esse passarinho para ficar cantando aqui, é o dia todinho ele.
E você não busca entender como funciona o mercado, você não busca entender quais são os melhores fornecedores, onde você vai buscar os fornecedores, como você vai prestar o teu serviço, quem vai te fornecer matéria-prima, quem vai te fornecer insumos, qual é o nível, perfil, a qualificação dos seus colaboradores que vão atuar na empresa, qual é o capital que você precisa para investimento, para você ter o capital de giro suficiente para você investir na empresa, o ciclo de entrada de capital de dinheiro para você pagar água, luz, telefone, comprar os maquinários, o material, para você ter sustentabilidade, para você tirar seu prolabore, para você pagar os seus colaboradores, para você investir na sua empresa, fazer ela crescer. Você ter a visão holística, né, sabendo que o empresário em si é aquele cara que ele é responsável praticamente por tudo. Tem que entender um pouco de logística, de controle de materiais, de produção. Ele tem que ser aquele cara polivalente, tem que buscar o conhecimento, tem que buscar a qualificação. Tantos cursos gratuitos que você encontra no Sebrae e outras instituições. E aí eu vou fazer puxar a sardinha lá para o Instituto Federal de Pernambuco e os outros institutos federais aí pelo Brasil inteiro, as universidades federais, tanto disponível de conhecimento que você tem aí fora para você buscar. Você tem as aceleradoras, você tem as incubadoras, que você pode buscar as mentorias, você pode participar de eventos para você tentar entender como funciona esse mercado, você conhecer um pouco do Canvas, você poder fazer o seu plano de negócio, fazer o seu estudo de mercado, conhecer mais e melhor o seu produto, sem aventurar. A importância é criar um plano de negócios antes de você abrir o seu negócio, é de suma importância, porque você tem um documento formal que viabilizou o seu estudo, o estudo da sua potencial instituição, da sua potencial empresa. E você tem dados que serão suficientes, obviamente, se você tiver feito o deverzinho de casa, a cartilhazinha, que vão subsidiar as atividades da tua empresa para que ela tenha sustentabilidade, que é a coisa principal nesse mercado para que você consiga sobreviver.